Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Clara, sou psicóloga e tô aqui nesse quadro claramente para a gente conversar um pouco sobre saúde e bem-estar, com um viés um pouco mais emocional. Então vamos estar durante os quadros falando com convidados sobre o comportamento alimentar, atividade física e como que a psicologia pode corroborar nessas demandas do nosso dia a dia. Então hoje estamos aqui com a Eliane e com o Gabriel, que são os meus convidados, que por coincidência é minha mãe e o meu irmão, para falar um pouco sobre a importância dos pais, do exemplo dos pais na parte de atividade física e alimentação. Então, mais do que a gente falar para os nossos filhos o que está certo e o que está errado, a gente falar um pouco sobre o exemplo que a gente dá, como que isso vai sendo introjetado na criança desde a primeira infância. E a Eliane e o Gabriel vão vir aqui hoje falar um pouco mais sobre como a constelação enxerga isso. Então, eu trabalho mais na parte de psicologia comportamental, então fica claro da importância do exemplo dos pais para os filhos, mas como que a constelação enxerga esse fenômeno que é o exemplo, né, que os pais dão para os filhos? Oi, Gabriel, oi, Eliane, sejam bem-vindos ao Claramente. Tudo bem? Olá, prazer estar aqui. Prazer estar com vocês, estar com você no seu programa. Então, eu vou começar falando um pouco do que você perguntou sobre como que sistemicamente funciona esse exemplo dos pais. Eu vou lembrar que os filhos olham para os pais. Os pais são a grande referência para os filhos. Existem outras figuras importantes, evidentemente, no sistema familiar, mas a relação pai e filhos é a relação mais forte que nós temos. Então, obviamente, tudo que você faz serve de reflexo para os filhos, mais do que o que você fala. Perfeito. É muito comum a gente ver no dia a dia das pessoas o incentivo à alimentação saudável para os filhos e muitas vezes não é replicado na própria vida. Então, tem refrigerante na casa, as crianças não podem tomar, mas os adultos tomam. Hoje é dia de pizza, mas as crianças comem sopa antes de comer a pizza. Isso eu vejo no dia a dia, nas outras casas e tudo mais. Até na minha vida mesmo, eu tento fazer o contrário. Se eu vou pedir uma pizza, eu assumo que nesses dias as crianças também vão estar comendo uma pizza. Então, a minha decisão em relação à alimentação, ela fica muito mais responsável, mas eu englobo eles no comportamento alimentar da casa como um todo. Isso faz com que a gente fique mais saudável, porque a gente não vai se permitir, como adulto, comer e dar para as crianças pizza 3 vezes na semana, mas também a gente dá um exemplo que é fundamental, que é ter a verdade. Eu não posso dizer que uma coisa é saudável e não fazer. Então, e eu vejo a diferença do relacionamento alimentar de crianças que têm um exemplo e de pais que não dão um exemplo. Então, é comum a gente ver gente falando tem que comer brócolis, mas a pessoa não come brócolis. Quando eu não gosto de alguma coisa, não gosto do brócolis, eu tento apresentar o brócolis de uma maneira saborosa para eles também, para que tenha esse prazer na alimentação. Então, como mãe, eu critico muito esse tipo de comportamento e tento replicar de uma forma diferente, assim, porque eu enxergo como faz diferença a gente dar o exemplo. E eu vejo que, como filha, praticante de atividade física, também tive muito exemplo dos meus pais, tanto da minha mãe como do meu pai, de sempre praticarem atividade física, e eu e meus 2 irmãos sempre praticamos atividade física. É uma coisa que faz realmente parte da nossa vida, do nosso dia a dia, que nem escovar os dentes, é fazer alguma coisa pro corpo. Assim, não escovar os dentes a gente faz 3 vezes no dia, né, pelo menos, mas mas quase isso. Eu acho muito legal o que vocês estão trazendo, e para mim o que representa isso é um valor, que é até o valor do Instituto, que chama integridade, né? Que é o que a gente fala, a gente faz. Então, quando a gente, como vocês estão falando, os pais falam que fazem e não fazem, a gente não tem força aí. Então, não é íntegro. Então, a gente acaba, o pai fala, é para comer brócolis, mas não come. Então, a gente vê que alguma coisa ali tá errada. Uma criança, ela consegue entender isso de uma forma. Então, ela vê que o brócolis é ruim já. Então, essa integridade, e tá muito presente hoje em dia, empresas têm carência de pessoas com integridade, pais com integridade, ou
gurus que falam uma coisa, mas fazem outra, e a gente vê essa defasagem. Então tem muita força quando a gente fala e faz aquilo que a gente emite, né? Exatamente. E eu, no meu trabalho, sempre prego muito o comportamento alimentar do começo ao fim. Então, a importância de apresentar um prato que seja realmente palatável, que seja realmente agradável de ver, que a criança tenha interesse por aquele alimento. Assim como a gente, é muito mais gostoso a gente comer um filé de frango servido numa mesa bonita do que a gente comer um filé de frango sentado no sofá. Então, da mesma forma, eu tento apresentar o alimento de uma maneira agradável para eles, porque eu também faço isso para mim. E também, uma coisa que aqui em casa eu realmente não permito é o assistir TV ou estar no iPad ou estar em qualquer outra tela no momento da alimentação. Porque quando a gente trabalha, o meu foco principal de estudo é nos transtornos alimentares, a gente sabe que o não comer concentrado, a gente está ensinando para a criança que ela não precisa ter atenção plena naquilo que ela está fazendo. E a alimentação é muito importante que ela esteja concentrada. A compulsão alimentar, muitas vezes, ela é um gatilho da falta de concentração no momento da alimentação. Então, quanto que é importante a gente não estimular a questão da tela. É óbvio que quando a gente está na casa de outras pessoas que tem uma televisão e tudo mais, eu não saio mudando a logística da casa dos outros. Desliga a TV, tampa a televisão, eles não podem ver, mas a partir do momento que volta para casa, volta a ser as regras que já são aqui estabelecidas. E só mais um ponto assim que é interessante sobre a alimentação, a maternidade, ela culturalmente faz com que a gente queira que a criança coma o prato inteiro que a gente está servindo. E eu permito que eles não comam quando eles não querem. Então, em vez de ficar na tentativa de comer a qualquer custo, tudo bem, pular uma refeição, não quer comer, não come, mas não vou botar a televisão para que se coma a qualquer custo. Não vou colocar um ketchup na comida para que se coma a qualquer custo. Eu não vou mudar o cardápio para que ele seja alimentado a qualquer custo. Porque ele pode ter o dia que ele não tá afim de comer e tudo bem. Então, eu lido um pouco com essa angústia materna de falar, será que tá certo? Será que tá errado? Mas eu tento estimular um comportamento alimentar mais limpo, vamos dizendo assim, do que outros gatilhos que podem estar acontecendo nesse momento. Você trouxe um argumento muito importante, que é desse ritual da comida, né? Ter um ritual da comida. Isso traz uma segurança, traz uma estabilidade para a criança. Ela tem um horário, ela tem um local onde ela come. Principalmente a criança pequena, ela tem um horário de dormir. Isso traz um acolhimento e uma segurança que é da casa. Quando sai de casa, claro que quebra a rotina, mas é quebrar uma rotina esporadicamente. No dia a dia, ela tem aquela segurança, aquela alimentação saudável, que é importante, sem ser extremo, né? Claro que a gente tem os dias que come outras coisas, como você mesma colocou, a pizza, ou um lanche, o que seja. Isso não acaba sendo prejudicial, porque o dia a dia é saudável. O que a Eliane fala é muito legal, tem um termo que chama empilhamento emocional, que é quando a gente usa, por exemplo, a gente na cama, a gente come, vê TV, faz um monte de coisa na cama, então na hora de dormir a gente não consegue dormir. Então esse é o exemplo que imagino que vocês estão trazendo, que é na hora de comer você está comendo. Então você vai ter o prazer, você vai conseguir mastigar, você vai conseguir entender o que você está comendo, tem toda uma questão saudável por trás disso, né? Então é o momento que seu cérebro para e fala, é hora de comer. E existe uma linha, né, que chama Mindful Eating, que é atenção plena, o mindfulness, né, que é atenção plena na hora da alimentação, que estimula enquanto se come, só coma. Parece óbvio, mas não é. As pessoas muitas vezes integram muitas questões na hora da alimentação que vão além do só comer, do só se alimentar. E ter integridade nesse momento é fundamental para os comportamentos alimentares serem bem educados, bem limitados para a vida adulta dessas crianças. Então, é muito importante que os pais tenham a consciência do exemplo,
É a integridade, né? Eu acho que o valor e integridade que o Gabriel falou é o segredo. É a gente falar e fazer. E não só falar, porque a fala pela fala é como se a criança não conseguisse introjetar aquele comportamento, nem que seja, às vezes, no automático. Eu fui perceber que eu pratico atividade física porque meus pais sempre praticaram agora, na vida adulta, mas eu vim praticando sempre. Então, às vezes por osmose, muitas vezes, não precisa ser falado, mas é importante essa integridade. E claro que nós, enquanto pais que acreditamos no quão saudável é a atividade física, a gente estimula os filhos, né? Estimula para o futebol, estimula para a natação, estimula para qualquer atividade física desde pequeno, porque você acredita naquilo. É a história da integridade, mensageiro e mensagem. Se você acredita naquilo, você faz, você pratica, então você estimula e vê aquilo como um prazer. Não é uma obrigação, é um prazer. Quando a gente está fora desse falar e fazer, a gente está desassociado, de alguma certa forma, né? E isso daí não traz força mesmo para o sistema, para quem fala e recebe. E até uma coisa que é legal, porque quando a gente tem essa integridade, a gente fala e faz, isso cria uma lealdade familiar também. Tipo, vira uma coisa que é como se fosse uma regra da sua vida. Então, e tudo vai ter assim, né? Pode ser o almoço de domingo na casa da vovó, todo mundo come de domingo. Se você não vai, você se sente de alguma forma culpado. Então, você trazer essas lealdades assim, e de uma forma saudável, claro, você para sempre vai carregar, como você falou, claro. A gente, tipo, come saudável, faz esporte e é uma coisa natural pra gente, assim, não é uma coisa que a gente tem que se sacrificar tanto, assim, ao contrário, é como se não fizesse isso, alguma coisa tá faltando, né? E isso é muito interessante, porque aí a gente entra no estímulo ao fazer algo que seja saudável, mas prazeroso. Existe uma crença cultural de o que é saudável, ele não é interessante. Ele não é legal. A atividade física muitas vezes é vista como uma punição por ter comido muito. E não a atividade física pelo prazer de estar mexendo o próprio corpo. E o que eu acho interessante a gente deixar de recado, assim, que é possível a gente encontrar algo que dê prazer. Tem muita coisa, um universo. É só querer pesquisar e ir atrás de algo que você goste de fazer. Não faça por obrigação, faça aquilo que realmente dê prazer. Tire esse momento para ser algo prazeroso. E a alimentação saudável, ela também pode ser prazerosa. Tem 400 mil formas da gente preparar uma sopa. Tem 400 mil formas da gente preparar vários alimentos. E aqui a gente não está fazendo um terrorismo alimentar de comam a selga e brócolis todo dia e diga não à pizza. Pelo contrário, a pizza tem seu lugar, a pizza é uma delícia, ela é permitido, mas não, obviamente, todo dia, em toda refeição, né? É o equilíbrio, assim. E é importante ressaltar que esse equilíbrio está ligado à saúde. A estética você ganha como um bônus, mas o principal para a atividade física e uma alimentação saudável é a tua saúde. É a garantia que você tem de ter uma base boa. Sim, com certeza. E é a questão do resultado, né? As pessoas querem ver um resultado externo por um trabalho que é interno, mas para ele chegar no externo leva um tempo, porque o seu corpo ele tem que estar se adaptando a uma alimentação saudável, equilibrada, e não ser feito como esforço. Aí mostra um pouco mais de novo a importância da gente estimular isso desde a primeira infância, né? Ser uma coisa natural, cultural, na família ao longo do tempo. É legal vocês falarem sobre isso, porque uma vez você me falou, Clara, que... Porque eu tava um pouquinho acima do peso, aí eu falei, eu quero fazer uma mudança, não sei o quê, aí você falou, legal, faz, mas tem que fazer uma coisa meio que sustentável. Não adianta você fazer um projeto. O projeto, uma hora ele vai se desfazer, você vai ficar puto, você não tem prazer e você vai acabar com aquilo. É melhor você ir aos poucos, mais devagar, mas com passos firmes, que vai ter muito mais tempo de duração, que você vai estar saudável, você vai estar muito mais contente com o seu corpo, não vai ser uma sanfona, assim, digo. Então, uma vez você me falou que é um projeto meio que para a vida, assim, você tem que reeducar a sua alimentação, não é fazer uma dieta.
que é muito diferente. Isso é interessante, assim, porque eu sinto muitas vezes que essa questão do projeto verão, projeto isso, projeto aquilo, parece que, tipo, vou praticar atividade física aqui, depois eu parei. Tá, e aí, a vida, né? Como que a gente leva? Então, isso de ser uma coisa habitual, e até, por exemplo, hoje de manhã, eu tinha mercado para fazer em casa, tinha outras coisas para fazer e não consegui fazer a atividade física, mas eu fico tranquila para desmarcar a minha academia, porque amanhã eu tenho outra chance de fazer de novo. Não é uma coisa de todo dia você tem que fazer, não, porque você pode faltar, porque é uma coisa para sua vida. Então você não vai ter 365 dias durante 10 anos que você vai praticar atividade física todos os dias. Não tem que ser um castigo de segunda a sexta. Você pode andar de bicicleta no domingo, você pode dar uma passeada, você pode fazer o que for, você já está se movimentando. Eu demorei muito tempo na própria vida para encontrar o equilíbrio contínuo, de não ser a questão agressiva que você está falando, de um projeto que eu tenho que comer pouco, malhar, fazer cardio não sei quantas vezes na semana. Calma, vamos aceitar a naturalidade do corpo e praticar atividade física com prazer e curtir esse equilíbrio, esse passo a passo. Quando você faz atividade e alimentação com equilíbrio, é muito mais Sim, e saudável. nos finais de semana eu tento sempre incluir também as crianças nas atividades. Então, se for para passear, correr no condomínio, eu vou com o Patrick, que é o meu marido e pai das crianças, vai no skate empurrando eles no carrinho, eu vou correndo do lado, ou a gente vai de bicicleta os quatro. A gente sempre tenta integrar as crianças nesse momento para ser uma coisa mais lúdica, mais gostosa, mais um momento família mesmo, porque durante a semana a gente tem academia, os meninos têm natação, tem judô, mas acaba sendo muito individual, então eu tento cultivar esse momento de atividade prática, de atividade física com todo mundo integrado e junto para ser uma coisa realmente divertida. Eu gostei do que você falou, do resultado não vir por meio de sofrimento. Eu também, por muito tempo, foi assim, que eu achava que tinha que ser ruim a comida mesmo, para parecer que é saudável, que tinha que ser mesmo não colorido o prato, assim, 3 coisas, aquilo ali daquele jeito, que tinha que acordar 6 da manhã e fazer cardio e à noite malhar, e não tem essa. E se você tá reclamando, alguma coisa tá errada com você. Então, isso é desassociação também, né? De você com suas próprias emoções, com seu próprio corpo. E quando eu, depois de muito tempo fazendo dessa maneira, e sem obter o resultado que eu queria, porque mesmo fazendo tudo isso, eu vi que era prejudicial à minha saúde, na realidade. E até esteticamente eu não conseguia fazer mudança. Porque a cabeça da gente é nosso guia, né? Se a gente não sente prazer naquele momento, parece que a gente não tá focado na atividade física. E faz muita diferença a gente estar concentrado, seja até na musculação mesmo, em que músculo eu tô treinando aqui agora, o que eu estou fazendo. Ter a consciência do movimento. E para isso a gente tem que estar no prazer, a gente não pode estar ali malhando pensando na lista de mercado, ou fazendo tudo corrido porque tem que fazer, pronto, tirei da frente e acabou. Então, eu uso esse momento de atividade física realmente para estar concentrado naquilo que eu estou fazendo e com prazer naquilo que se faz, porque não pode ser um castigo. E aí é engraçado que quando a gente fala isso, muitas pessoas pensam assim, nossa, eu não nasci para fazer atividade física porque eu nunca acordo motivado a malhar. Eu acho que 70% dos dias eu não acordo, tipo, galera, vamos nessa, como se eu fosse um professor de atividade física, então vai todo mundo treinar. Não, você acorda com preguiça, você fala, rapaz, tô com a dor no ombro, tô com a dor disso, acho que eu não vou malhar hoje não, e quando você vai, você sai muito melhor do que você entrou, e aí sim, você se reenergiza e você fala, nossa, fiz valer a pena, e isso te alimenta para continuar, mas não esperar uma motivação interna incrível para praticar atividade física. Uma vez eu vi um texto que o Drauzio Varela falou assim, gente, nenhum animal no planeta Terra pratica atividade física. Você não vai ver um gorila andando numa esteira, não tem sentido. Ele corre para comer. Então, o ser humano, naturalmente, não vai ter essa super motivação. Então, comece.
que você vai se empolgar no meio da atividade e aquilo ali vai ser legal, vai te fazer bem, mas não espere acordar e querer andar numa esteira, que provavelmente isso não vai acontecer nunca. Então, vá e depois faça valer a pena. Eu quero ressaltar uma colocação que vocês estão fazendo e que você acaba de fazer sobre a consciência corporal. Né? Falamos de ter consciência do que está se comendo. Quando faz uma atividade, você precisa ter consciência corporal. Presta atenção no que você está fazendo. Aliás, os grandes problemas corporais, musculares, é pela falta de consciência. Eu quero pegar mais peso do que eu posso, eu quero fazer um movimento mais ágil do que eu posso, eu preciso fazer o meu movimento com consciência e até o meu limite, que cada um tem o seu. Não é para olhar para fora, é para olhar para dentro. E é interessante isso que você fala, me dá até um insight, que o centro do nosso corpo, né, é o nosso abdômen, né, ali falando de meio do corpo, que é o core, que é o que protege a gente de lesão. Então, se você não tá com o core fortalecido, se você não tá com o core concentrado, ele para dentro, provavelmente você vai fazer um movimento na coluna que vai te lesionar. Provavelmente você vai mexer o braço de um jeito que vai lesionar. Então, é muito interessante a gente pensar no centro. Pensar no centro do corpo, no centro que é a barriga mesmo, assim. Só um insight interessante disso que você falou. Também do insight que minha mãe, né, falou, ela falou de estar presente. Você falou de estar presente na hora de a consciência corporal. Para mim, isso daí é estar presente. Isso é na vida toda, né? A gente tá falando aqui de comer, de fazer exercício, mas quando você tá presente naquele momento, faz toda a diferença. Isso, inclusive, para saúde, estética, atividade física e comer. Isso faz muita diferença. E também eu queria ressaltar do que vocês falaram do processo individual. Isso é muito importante. Cada um tem um processo, cada um tem um gosto, cada um tem uma forma de fazer aquilo. Por exemplo, a gente estava falando de pai para filho, minha mãe acordava às 5 da manhã para correr. Eu já fiz isso, e foi horrível. Mas ela gostava. Então não é porque ela faz desse jeito que vai ser bom pra mim. Mesmo que seja minha mãe ela me deu um exemplo de que ela vai lá e fazia. Ela trabalhava o dia inteiro e ainda fazia. Isso daí foi um exemplo pra mim. Não que eu tinha que fazer exatamente igual daquele jeito. Cada um tem que estar consciente da sua necessidade, do seu momento. E eu só queria voltar ao tema das crianças, que é isso, né? Os pais precisam estar presentes com os filhos inteiros. Então, é para comer com integridade, é para fazer exercício com essa consciência, de estar presente. A presença autêntica é fundamental. Presença e integridade, eu acho que essas são as duas palavras chaves, assim, na nossa conversa. Porque assim como eu falei da tela com as crianças, eu também não mexo no celular na hora que tô comendo. Se eu estiver comendo sozinha, é até possível que eu mexa, para ser bem sincera. Porque às vezes você vê uma mensagem, a hora que você tá quieta ali comendo, que tá errado. O certo seria o que tá errado, o que não é o ideal. Mas com as crianças o celular ele fica longe, para justamente ter integridade, né? Naquilo que se fala, a gente também faz. Senão não tem sentido, não tem verdade, não tem força. Não tem força. Isso a gente vê muito em constelação. Não tem força. Se não é de verdade, não acontece nada. Ótimo. Eu acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Eu tenho para dizer que é um prazer enorme estar aqui. Muito bom mesmo poder estar participando e aportando junto a vocês um pouco da nossa história e do que a gente pratica no nosso dia a dia. Muito bom. Obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer também. Fico muito feliz de você estar começando esse quadro aí, de estar no podcast, da gente estar podendo trocar ideia e da gente poder respeitar a nossa individualidade como família e tentar, da melhor maneira possível, passar isso para os outros também. Muito bom. Eu que agradeço vocês aqui hoje, nesse quadro. Espero que ele pegue força e vá de vento e popa. Eu queria agradecer principalmente o Gabriel, que foi o meu maior incentivador. Não tem microfone, compra o microfone. Não tem webcam, compra o webcam. E ele fez tudo para que eu começasse a voltar a gerar conteúdo. É algo que eu gosto de fazer e espero estar colaborando bastante com esse canal
E estou muito feliz da gente ter dado essa guinada. E é isso. Então, obrigada pela participação, por vocês estarem aqui assistindo. Espero que vocês gostem. Curtam, compartilhem, escrevam comentários para a gente poder também gerar conteúdo que seja interessante para quem está assistindo.